vai ser um relato bem amiga, assim, falando um pouco de como que eu consegui sair de uma semana não, de um mês de cama, com muita dor, com um mês de cama, que eu era uma pessoa invalidada, sem conseguir fazer nada, sem conseguir nem ficar em pé nem no banheiro direito, pra uma vida um pouco melhor. Primeiro, eu preciso te falar que isso vai ser um processo que você vai ter que começar e que vai ser um processo demorado, sabe? Mas quanto mais você demorar para iniciar a tua cura, a tua melhora, mais você vai ter dor e mais difícil vai ser. Quem tem endometriose, eu costumo falar que não tem tempo para errar, sabe? Você não pode errar. Você não pode errar em ficar um pouco mais estressada, você não pode errar em não fazer exercício físico, você não pode errar em sair um pouquinho da dieta, você não pode errar na tua dieta, você não pode errar na lógica da tua dieta, você não pode errar em nada. Então, só por aí, parece que o nosso nível de cortisol já fica mais alto, porque a gente pensa assim, meu Deus, como que todo mundo pode errar e eu não posso? Mas é basicamente isso. E no início, principalmente nesse início de cura, nesse início que a gente busca ficar, não é nem uma cura, assim, mas no início que a gente busca ficar melhor, é um processo muito mais doloroso, um processo muito mais demorado, tá? Mas vamos lá. Eu fui diagnosticada com endometriose, adenomiose, em 2019, mas até isso, até essa data, eu já tinha passado por diversos médicos, eu lembro que deu mais de 16 médicos diferentes, já tinha passado por profissionais de todo tipo, já tinha feito alguns outros tipos de tratamento e nada resolvia, nada adiantava. Até que eu fui diagnosticada com endometriose e adenomiose e começou um processo um pouco diferente. Só que em 2019 não tinha todo o conhecimento que se tem hoje, conhecimento de dieta, conhecimento de progesterona versus estrogênio, não tinha esses conhecimentos. Então foi muito um tempo de tentativa e erro até 2022. Eu fiz cirurgia sem precisar ter feito a cirurgia, fiz a cirurgia. Na verdade, eu precisava da cirurgia, mas a pessoa que fez a cirurgia em mim, ela só abriu, fez um vídeo e falou: ah, aqui não tem nada e tal. E depois eu fui mostrar para uma outra ginecologista e a ginecologista falou: Rafa, o foco de endometriose está aqui, 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 aqui. O médico que fez a cirurgia em ti não sabia e não tirou. Se tivesse tirado, tu tava bem melhor agora. Então, passei pelo processo de cirurgia sem adiantar de nada. Tomei diversos tipos de hormônios, né, anticoncepcionais de todas as formas e coloquei DIU. No momento que eu coloquei DIU, foi um tempo até meu corpo adaptar, só que eu fiz uma sessão de auto-hipnose onde de fato resolveu muita coisa, né? Onde foi uma junção ali, né? Da sessão de auto-hipnose que eu fiz, eu sou formada em sou hipnoterapeuta, né? Formada em hipnose clínica, e junto ali com o DIU deu uma grande diferença na minha vida. Até final de 2024. Aí foi onde estourou de fato. E ali que eu comecei a tratar de verdade a minha endometriose. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que já tinha muito mais conteúdo a fundo sobre o assunto, já tinha muito mais conhecimento na internet, médicos especialistas mesmo, coisa que lá em 2019 não tinha. E o que eu quero trazer aqui pra ti? É, principalmente isso, de você buscar informação e conhecer o seu próprio corpo. Porque quando a gente tem uma doença, que querendo ou não, a endometriose ela é uma doença, e não é uma das doenças mais de boas que existe, é uma doença ruinzinha mesmo. Quando a gente tem uma doença, a gente precisa conhecer de fato o nosso próprio corpo. Nem quando tem uma doença, né? A gente tem que conhecer o nosso corpo em todas as formas e de todos os jeitos. Mas quando a gente tem uma doença, a gente precisa conhecer de fato o nosso corpo para a gente entender como que ele vai responder a cada atitude que a gente toma. Então, por exemplo, eu vou fazer exercício físico, eu vou ir na academia, fazer musculação. Você tem que saber se isso é bom para o teu corpo ou não. E você só vai saber se você conseguir ouvir ele. Eu vou comer certos alimentos. Será que pão realmente faz mal para ti que tem endometriose? Será que você realmente tem que parar de comer pão? Não sei, né? Eu tenho a minha crença e tenho o que eu gosto para minha vida. Mas talvez não é uma regra para você parar. Tem muitas mulheres que têm endometriose que conseguem comer pão, glúten, enfim, de forma tranquila. Então você vai ter que aprender a ouvir o teu corpo, né? Eu, Rafaela, quando voltou a endometriose feito uma bomba para mim novamente, fiquei um mês e pouco de cama sem conseguir me movimentar para nada. O que eu fiz? Eu mudei totalmente a minha alimentação, eu comecei por aí, porque eu vi que comigo era assim, quando eu comia glúten, qualquer derivado de leite, lactose, né, que tinha lactose, qualquer derivado de leite, óleo de soja, isso as pessoas não falam, mas óleo de soja ele aumenta o nível de estrogênio, o qual faz
inflamar cada vez mais os nossos focos de endometriose, então a gente não pode consumir óleo de soja, esses óleos industrializados, tem que ser óleos mais naturais, banha também, banho de porco pode, tá? Mas você tem que ouvir o seu corpo, né? Não adianta falar que pode, não pode, sem você ouvir o seu corpo. E o que eu fiz? Eu comecei a colocar proteína no meu café da manhã. Então já iniciava, até hoje, eu inicio o meu dia comendo frango e ovo. E aí, se eu querer comer uma fruta, alguma coisa ali diferente, eu como também, tá? Principalmente frutas vermelhas. Ameixa, uva, roxa. Só que tem que saber um limite, tem que saber ali o quanto que você pode, né? Mas eu já começo o meu dia ali com ovo e frango, principalmente frango. Se não ter ovo, tudo bem. Agora o frango eu tenho que consumir, porque aí eu já consigo preparar o terreno ali do meu intestino, preparar ali o terreno para conseguir colocar outros alimentos. Então, por exemplo, o que eu precisei avaliar muito nos alimentos comigo? O índice glicêmico. Não era só não comer glúten, não comer derivado de leite, né? Coisas com lactose, óleo de soja, açúcar principalmente também. Não era só não consumir isso, mas sim entender o índice glicêmico de cada alimento. Então, por exemplo, eu percebia que se eu comesse uma maçã e depois fosse comer uma batata doce, algo nesse sentido, eu passava mal. Eu percebi que se eu comesse uva, num tantinho mais, não é nem exagerado, mas se eu comesse um pouquinho mais do que eu sentia que era o meu limite, dava ruim também, né? Eu sentia muita dor. Eu sentia que se eu comesse tapioca sem misturar com o ovo, dependendo do que eu tinha comido antes, se eu tivesse comido uma maçã, por exemplo, também dava problema. Então, vai muito de você entender como que está o seu corpo, entender como que está a inflamação da endometriose e o que que você precisa mudar na sua alimentação de fato. Mas uma das coisas que é essencial você saber é o índice glicêmico dos alimentos. É isso que vai fazer uma total diferença na tua alimentação. E aí, claro, tem outras coisas que você vai precisar adaptar também, né? Por exemplo, exercício físico. Você vai começar a perceber que às vezes você vai fazer uma caminhada e vai te dar mais dor do que você estava antes. Então, você precisa entender de fato como que está o teu corpo ali e saber o que é melhor para ti naquele dia. Por exemplo, eu, Rafaela, eu sei que eu não tenho dor se eu estiver fazendo ali uma atividade muito intensa. Se eu fazer uma atividade intensa, minha dor some, minha dor diminui, eu consigo ter um dia muito mais tranquilo. Se eu tiver com cólica, ela passa. Agora, tem dias que a cólica está muito forte, eu não consigo fazer nada. Então, você saber ouvir o teu corpo e respeitar os teus limites, isso é muito importante. Mas a principal dica que eu tenho aqui para dar para ti é justamente isso, sabe? Cuida muito da tua alimentação, coloca proteína em todas as refeições. Quando eu falo todas, é todas mesmo. 5 da tarde, meio-dia, 8 da noite, todas as tuas alimentações precisam de proteína. E se tu puder comer frango em todas, frango e peixe, se tu puder comer frango e peixe em todas as refeições, melhor, tá? Claro, você pode comer uma carne vermelha, você pode tomar um whey sem lactose, né? Hoje tem várias marcas ali com whey com a proteína da carne, né? Whey feito de carne. Então você pode colocar ali esse tipo de proteína também. Mas quanto mais carne e leve, melhor, tá? Então, frango e peixe são os ideais.